Todo bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Aprenda como não tangenciar o tema da redação do Enem. Olá, meus queridos! Na aula passada, nós aprendemos como se organizar para fazer a prova do Enem, de maneira estratégica, para você não perder tempo durante o exame. Aprendemos também como fazer um projeto de texto de modo rápido e eficiente e ainda o rascunho da sua redação. Mas para fazer tudo isso, é necessário que você saiba interpretar muito bem a frase temática da sua proposta de redação. Assim, você não vai correr o risco de tangenciar o tema ou, em um pior cenário, acabar zerando a sua prova. Para isso não acontecer, você precisa ser um bom leitor. Como eu disse no começo da nossa aula, todo escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Os maiores autores da nossa literatura, como Machado de Assis, não se tornaram os grandes mestres da nossa língua sem que antes tivessem lido bastante. No caso do Machado de Assis, isso é até bem claro. Só no primeiro parágrafo da sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já cita uma série de escritores que foram fundamentais para a sua formação, como Almeida Garrett, Stendhal, Sterne e Xavier de Maistre. Nós também vimos, na nossa última aula, que para se preparar para o Enem é importantíssimo que você tenha uma rotina de leitura diária. Lembre-se que a prova dura mais de 5 horas e que você precisa estar preparado para ler durante todo esse período. Leitura é como exercício físico. Quando você vai pela primeira vez à academia, você não consegue fazer uma série carregando mais de 10 quilos nem correr mais de 1 hora na esteira. É somente com o tempo e com muito preparo que você pode alcançar esse objetivo. E com a leitura é a mesma coisa. Vá avançando a cada dia, lendo um pouco mais. Mas atenção, é extremamente importante que você leia mesmo todos os dias. Nós já estamos na reta final e seu corpo e sua mente precisam se adaptar para conseguir fazer a prova. Assim, quando você abrir a proposta de redação, você vai se deparar com a frase temática e com a coletânea de textos motivadores. E o primeiro passo é ler o tema e identificar o núcleo da frase temática, pois será essa palavrinha principal que vai dar o caminho para a elaboração do seu texto. Eu me lembro de quando fiz o Enem pela primeira vez. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, mal tinha começado a aprender a escrever dissertações argumentativas. E o tema daquele Enem foi os efeitos da lei seca. Não era um tema necessariamente difícil, porém a sua dificuldade não era sobre o assunto, mas sobre a maneira como ele foi abordado. Naquele ano, eu achei, assim como muitos dos meus colegas, que o núcleo da frase temática era justamente a lei seca e que era para escrevermos nossa opinião acerca dessa lei, que já causava muita polêmica naquela época. Nessa minha primeira redação, eu não fui nada bem, acabei tirando 700. Isso aconteceu porque eu escrevi sobre a importância da lei seca para evitar acidentes de trânsito e possíveis fatalidades. Mas não era isso que a prova estava pedindo, e eu acabei tangenciando o tema, e por isso não consegui uma nota tão boa. E como eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu não me desesperei, mas já fiquei atento para não repetir mais esse erro. Mas e aí, o que eu tinha errado na leitura do tema? Note que, na verdade, a palavra principal não é a lei especificamente, mas os efeitos que ela causa na sociedade como um todo. Em vez de escrever sobre as causas, isto é, o elevado número de acidentes nas cidades brasileiras, era para escrevermos sobre as consequências da implementação desta lei, isto é, sobre a mudança da conduta dos motoristas. Se somente o risco de se acidentar não era suficiente para fazer os condutores pararem de dirigir alcoolizados, uma multa elevada poderia realizar essa tarefa e impedir que álcool e volante se conjugassem na mesma frase. E nessa época, meus queridos, eu fiquei decepcionado. Eu sabia que tinha uma boa base gramatical, que tinha uma estrutura de redação bem solidificada, mas isso não tinha sido suficiente. Se você não souber interpretar o tema, os corretores vão tirar nota. Mas eu não tive a sorte que vocês têm agora de ter aulas com o professor Murilov, que vai te passar todas as instruções necessárias para aprender de uma vez por todas a ler e a interpretar a frase temática do Enem. E como eu já havia dito, para conseguir isso é preciso, antes de tudo, encontrar o núcleo do tema, ou seja, a palavra mais importante. No caso desta proposta, os efeitos da lei seca, o núcleo é efeitos e não lei seca. Mas como é que você vai saber disso? Bem, vamos ter que olhar rapidamente para a sintaxe dessa frase.
Mas não se assuste, se a palavra sintaxe te causa arrepios, eu vou torná-la bem familiar para você. Eu vou te passar as melhores dicas para fazer uma análise sintática como ninguém e identificar tranquilamente os núcleos de quaisquer temas que apareçam no seu caminho. Mas primeiro, vamos aprender um conceito muito importante: sintagma. Cada frase é dividida em pequenas partes, assim como as palavras são constituídas por sílabas, as frases são constituídas por sintagmas. E assim como toda sílaba tem uma base, que é uma vogal, os sintagmas também têm, que nesse caso é o seu núcleo, ou como os gramáticos preferem chamar, é o núcleo sintagmático. Eu sei que essas expressões a gente não costuma usar no dia a dia, mas o raciocínio por trás delas é bem simples, são só os nomes que podem assustar um pouco. Quer ver? Vamos fazer aqui um exemplo. Nesta frase aqui, todos os estudantes de medicina já estão devidamente matriculados. Essa frase pode ser dividida em dois sintagmas, um sintagma nominal, que é todos os estudantes de medicina, e um sintagma verbo nominal, que é já estão devidamente matriculados. E é fácil perceber essa divisão, porque na primeira parte nós só temos o agente, isto é, quem é o alvo da ação, e na segunda parte está a ação de fato. Na primeira, nós só temos o sujeito. Na segunda, nós temos o predicado. De um lado, um nome, de outro lado, o verbo. Agora vamos identificar o núcleo de cada um desses sintagmas. No primeiro, a palavra que chama mais atenção, com certeza, é medicina. Porque você, estudante que quer fazer o Enem para ingressar numa faculdade de medicina, quando lê essa palavra já fixa toda a sua atenção nela. E você tá certo, quando a gente tem um objetivo na vida, é fundamental focar nele. Mas nesse caso, embora a palavra medicina chame bastante a nossa atenção, ela não é o núcleo do nosso sintagma. O núcleo, na verdade, é estudantes. Mas espera aí, como a gente determina isso? Bem, não é tão difícil e eu quero propor uma analogia aqui para vocês. Vamos falar um pouco de astronomia? Pensem comigo num sistema solar. O que tem nele? No centro, a gente tem o Sol, e em volta, vários planetas orbitando a nossa estrela. E é exatamente assim que acontece com uma frase. O núcleo é o nosso Sol, e os planetas são as demais palavras. Veja que em todos os estudantes de medicina, as palavras todos e os acompanham o termo estudantes, como se estivessem realmente orbitando em volta dele. Mas no caso de medicina, por que ela não pode ser também o núcleo? Preste muita atenção agora, que aqui vai uma dica valiosíssima do professor Murilov. Os núcleos de um sintagma nunca podem ser preposicionados, ou seja, os núcleos não podem ser acompanhados por uma preposição. Veja que antes da palavra medicina aparece a preposição de, e ela é a responsável por impedir que medicina possa ser o núcleo do nosso sintagma. E agora, voltando ao exemplo anterior, os efeitos da lei seca. Por que lei seca não é o núcleo? Veja que antes dela também tem a preposição de, e portanto, ela também impede que lei seca possa ser o seu núcleo. Beleza então, professor Murilov? Entenderam? Eu entendi tudo, mas é que tem um problema. Eu não sei muito bem como são as preposições. Calma, meu querido, não esquenta a cabeça. Preposições são termos que conectam uma palavra a outra. Por exemplo, na frase, eu confio em meu professor. A preposição em conecta o verbo confiar ao objeto meu professor. Mas para ficar mais fácil, eu sugiro que você memorize as preposições da língua portuguesa. E elas não são muitas, então anota aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Eu aposto que muitos de vocês já tinham essa listinha memorizada. Quando eu dava aula para crianças no ensino fundamental, eu dava meio ponto a mais na prova quem falasse para mim as 17 preposições da língua portuguesa. De modo geral, eu sou contra a decoreba, mas nesse caso eu acho interessante, porque saber identificar bem uma preposição te ajuda demais no estudo da gramática, desde transitividade e regência verbal até crase. Então, se você ainda não anotou, volta um pouco nesse vídeo e escreve no seu caderno todas as preposições da língua portuguesa. E veja só como isso pode ser bem útil. Na frase temática do último Enem, muita gente perdeu ponto na redação porque acabou interpretando incorretamente a proposta. É que a frase do tema era bastante complexa, mas é só você saber identificar o núcleo de um sintagma que você tranquilamente saberia sobre o que escrever. A frase era a seguinte: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil.
Até rimou, né, galera? Lembre-se que eu disse que o sintagma funciona como um sistema solar, com o Sol no centro e os planetas orbitando. Essa frase temática é perfeita para a gente entender isso. A primeira parte veio separada pelos 2 pontos, invisibilidade e registro civil. Elas estão antecipando o assunto, mas ainda não são o núcleo do nosso tema. Elas só estão orbitando a nossa estrela, ou melhor, o nosso núcleo sintagmático. Em seguida, vem garantia de acesso à cidadania no Brasil. Talvez você possa ficar em dúvida e achar que era para escrever sobre o direito à cidadania, isto é, que todos os cidadãos brasileiros têm direito a obter um registro civil. Mas cuidado, eu disse para vocês que o núcleo de uma frase nunca é acompanhado por uma preposição, e a palavra cidadania é acompanhada pela preposição a. Perceba que o a está até craseado, para deixar isso mais evidente. O núcleo, portanto, é garantia. Para essa proposta de redação, você deve escrever sobre como o registro civil garante cidadania, já que ele permite o acesso a escolas públicas, a carreira de trabalho, entre outros direitos. Viu como não é difícil? Gramática e interpretação de texto andam lado a lado. Às vezes, os conceitos gramaticais assustam, mas quase sempre o que eles significam é bem simples e acessível e eles aparecem para ajudar a nossa vida, para nos tornar melhores leitores e, consequentemente, melhores escritores. Agora, para finalizar, vamos conversar um pouco sobre a leitura da coletânea. Faz parte do gênero dissertativo e argumentativo exigir que você tenha um posicionamento sobre o tema. De modo geral, você é livre para escolher o posicionamento que você quiser. Quer dizer, você é livre. Isso acontece porque existem escolhas mais estratégicas do que outras. Nenhum corretor pode te penalizar por você defender uma opinião com a qual ele não concorda, a não ser que você desrespeite os direitos humanos. Mas aqui eu quero falar para vocês sobre as melhores estratégias para você garantir a sua nota 1000. Por isso, antes de escolher qual tese você vai defender, procure identificar o posicionamento da prova, e essa resposta vai estar nos textos motivadores. Eu me lembro de quando fiz a prova do Enem já no 2º ano do ensino médio, e fui penalizado porque não escrevi de acordo com o posicionamento da prova. Naquela ocasião, o tema era Publicidade Infantil em Questão no Brasil. De modo geral, os textos motivadores indicavam que você deveria escrever contrariamente à prática da publicidade infantil, isto é, ao uso de elementos do universo e do imaginário da criança com objetivos de venda. Mas, a princípio, a minha ideia foi escrever que isso em si não era um problema e que as estratégias de marketing poderiam se destinar a todos os públicos, caso contrário, implicaria censura. E eu, no auge dos meus 16 anos, totalmente aterrorizado pela ideia de censura, repudiei o posicionamento dos textos motivadores. Porém, quando fui receber minha nota, eu percebi que fui penalizado e por isso tirei 880. Eu tinha melhorado em relação ao ano anterior, é verdade, mas eu ainda não poderia me deixar por satisfeito. E a estratégia que você deve usar para que isso não aconteça é sempre seguir o posicionamento da prova. Mas, professor Murilov, isso não é injusto? Via de regra, a gente não deveria ser livre para expressar qualquer opinião? Bem, de fato, essa liberdade existe, mas ela não é estratégica. Quando você escolhe escrever de acordo com a posição da prova, você tem à sua disposição mais textos que possam corroborar, que possam validar o seu ponto de vista. É pura estratégia. Pense bem, se você escolher uma opinião que seja o oposto daquela que os textos da coletânea sugerem, você não vai ter nenhum texto para poder basear sua construção argumentativa. Isso poderia te deixar em desvantagem em relação ao concorrente que escolheu seguir o posicionamento da prova e vai usar todos os textos motivadores a seu favor. Por isso, ao ler a coletânea, você deve ficar atento para identificar não só o tema e extrair informações, mas também perceber qual a posição que a prova tomou em relação à temática proposta. Assim, você estará preparado para tirar mais de 900 na sua redação. E foi aplicando essas estratégias e revendo sempre as razões pelas quais eu fui penalizado na redação do Enem que eu consegui tirar 1000 no meu Enem do 3º ano do ensino médio. A gente não pode se deixar por satisfeito sem que antes alcance a excelência. Foque na construção do seu aprendizado e valorize cada etapa conquistada na sua caminhada. Sempre que você perceber que foi penalizado de alguma maneira, procure entender os motivos e se conscientize para não repeti-los da próxima vez. Com isso, você vai ver que a sua evolução será uma mera consequência do seu esforço e da sua dedicação, e a sua vaga estará garantida na faculdade em que você quer ingressar.
Agora que você sabe como interpretar a frase temática e identificar de maneira estratégica o posicionamento da prova de redação, você está pronto para escrever sobre qualquer tema. Na próxima aula, nós vamos falar de um assunto muito importante, a construção da tese. Mas antes disso, é fundamental que você escreva a nossa segunda proposta de redação e leia o segundo capítulo do nosso livro. Lembre-se de que a prática é o único caminho para poder evoluir em redação. Por isso, mãos à obra. Nos vemos na próxima aula. Fica aqui um grande abraço do professor Murilov e até a próxima!